A minha pergunta hoje é: quem são os pais que cumprem seus papéis diante de Deus? Primeiro, cumprem seus papéis de pais aqueles que ensinam mais pelo exemplo do que pelo discurso. Já passou o tempo da gente falar bonito, já passou o tempo da gente falar essas frases decoradas, esses ditados que a gente aprendeu com a nossa avó e que a gente fala ainda que não vivendo. Já passou do tempo da gente achar que a nossa palavra de convencimento é suficiente. Dá uma olhada no versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Jó é um homem que não vive uma hipocrisia, ele vive uma integridade. Jó é um homem transparente, verdadeiro. O que ele mostra para os filhos e para a sociedade, o próprio Deus diz que é verdade. Jó é um homem de caráter elevado, nobre, reto. Jó não fala palavrão. Ah, pastor, pega pesado não, o que tem? Não, Jó tem uma boca saudável. Jó não é um murmurador. Um dos problemas da sua vida é que você reclama demais. Você critica tudo. Você critica a comida, você critica a louça, você critica o banheiro, você critica isso, você critica aquilo, é o tempo inteiro criticando tudo, você murmura demais. Como que alguém que murmura demais vai ter grandeza de visão? Como que alguém que se detém na pequenez das dificuldades vai conseguir perceber a grandeza das oportunidades? Você se vitimiza demais. Ah, pai, Senhor, tive 2 cânceres. Fui fazer abdominal ontem, tem um ronco na minha barriga quando eu faço abdominal. Primeira vez que eu fui fazer abdominal, tem um ronco, sei lá o que ele fez aqui dentro. Botou um instrumento de pagode aqui dentro. Está esquisito aqui, doutor Márcio, está esquisito aqui. Fui fazer tem um ronco, aquele negócio que fica assim. Quem fica o tempo inteiro dando a sua boca para se lamentar do que viveu, do que perdeu, não consegue olhar para frente e pensar no que tem a conquistar e viver. Ele é um homem íntegro, um homem inteligente, um homem trabalhador, é um homem que se desvia do mal. Jó não anda nessas rodas onde só tem gente falando de mulherada, de homizada, de noitada, de pegação, de tipos de vinho para você melhorar o seu repertório. Não, Jó fala de coisa que vale a pena. Jó não anda com aqueles amigos ricos, de carro maneiro, mas que consegue tudo na propina. Consegue tudo na armação. Jó não anda com essa rapaziada. Jó quer crescer financeiramente, ele quer abundância, mas com integridade. Ele não se suja para poder ter o que os outros têm, porque ele sabe que ele tem algo maior, ele tem Deus. Jó se desvia do mal. Jó se desvia dos programas de televisão, Jó se desvia das novelas, Jó se desvia dos filmes, Jó se desvia das músicas, Jó se desvia dos bailes funk, Jó se desvia dos camarotes que o levem a pecar. Eu estava na faculdade, e durante toda a faculdade, eu nunca tinha ido numa boate, nunca, na minha vida toda. Aí a minha formatura foi numa boate, contrataram, fecharam a boate para ser a festa com os colegas de faculdade, só a gente. Aí eu fui. Pensa no dia que eu fui tentado. Não me fermei não. Aquela parada toda, aquela mulherada bonita dançando, não fermei não. Eu garoto, 20 anos,
Foi a única vez que era uma festa da faculdade, a minha festa de formatura, para nunca mais. Nunca fui antes, fui naquela para nunca mais ir. Sabe por quê? Porque eu decidi me desviar do mal. Me desviar do mal. Eu não queria para a minha vida aquilo, porque eu sei que se eu casei virgem aos 25 anos, foi porque eu não frequentei aquele lugar, porque se eu frequentasse, eu não ia casar virgem aos 25 anos não. Não tem forte quando você vai para o meio do lixo. Não tem limpeza quando você vai para o meio da sordidão. Você quer andar com gente que só te puxa para o outro lado. Se você andar com esse pessoal para falar de Jesus o tempo inteiro e eles te apelidar de pastor, está tudo bem. Agora, para você entrar nas conversas deles, você vai se perder. Jó se desviava do mal. Aqueles pais que cumprem seus papéis, primeiro, são os que ensinam mais pelo exemplo que pelo discurso. Segundo, cumprem seus papéis de pais aqueles que investem tempo em seus filhos. No versículo 5 diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó estava sempre chamando os filhos. Os filhos viviam a vida deles, as escolhas deles, e Jó estava sempre chamando os filhos. Chamando os filhos. Você tem chamado os filhos? Meus amados irmãos, o trabalho nos consome. As dificuldades da vida nos tomam, sim ou não? As tarefas da vida nos puxam, sim ou não? E muitas vezes a gente não consegue compreender exatamente o que o filho está precisando. A gente não consegue compreender o que o filho está falando, o que uma filha está dizendo. A gente não faz por maldade. A gente talvez tenha recebido menos atenção dos nossos pais. Mas cada filho é uma cabeça, cada pessoa é uma forma de expressão e de interpretação da vida. E a gente só vai conseguir fazer a leitura disso se a gente estiver perto. Vocês da nova geração, que tem seus filhos adolescentes para baixo, não tem direito mais de errar nisso. O que a minha geração para cima viveu, vocês não precisam viver, porque vocês estão esclarecidos. Um homem que saía para trabalhar de manhã antigamente, e trabalhava o dia inteiro, para poder dar o sustento para a família, para dar o pão de cada dia para a família, para pagar a escola dos filhos, e ele chegava em casa, às vezes 7:30 da noite, cansado, todo mundo aplaudia e falava: é um homem honrado, sim ou não? É um homem trabalhador, é um homem íntegro. Mas hoje a gente sabe que se esse homem que chega cansado ainda não conseguir se virar para estar perto dos seus filhos, por melhor que ele seja, ele vai ter problema.